Olá pessoal, tudo bem? Nosso terceiro capítulo deste livro, Evolução em Dois Mundos. Esse capítulo se chama Evolução e Corpo Espiritual. Esse livro é muito mais denso e vocês vão perceber que as palavras, todas a gente teve que pegar pelo dicionário para entender, porque envolve conhecimento de biologia, envolve conhecimento de história, nos traz a grandiosidade dessa nossa doutrina, tão consoladora, tão científica e tão filosófica. Vocês verem que nós, olha só, o estudo, a anotação, essa anotação aqui são do Geraldo. Então veja só, começa assim o capítulo. Primórdios da vida. Procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontarmos de algum modo os primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas, mas os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta. Vejam só, que esse momento que nós vivenciamos no nosso corpo físico, com tecnologia, com a ciência, com a medicina, que proporcionou maior tempo de vida na Terra para nós, percebemos a longevidade. Hoje, a idade média supera 80 anos das pessoas. Então, isso foi proporcionado diante da ciência, das descobertas, mas no início era muito mais precário. Aqui ele está falando das pequenas bactérias, das proteínas que hoje fazem parte do nosso organismo. A matéria elementar de que o elétron é um dos corpúsculos base na faixa da experiência evolutiva, sob nossa análise, acumulada sobre si mesma, o corpo, ao sopro criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre, no estado solar a que pertencemos, cujos fenômenos de formação original não conseguimos por agora abordar em sua mais íntima estrutura. Mas o fato é que ele está nos dizendo da formação do nosso mundo, como nós, uma doutrina, nós sabemos que a pluralidade dos mundos habitados e a pluralidade das existências faz parte do contexto onde a gente estuda. Então, o nosso mundo, aqui ele está falando da criação do nosso mundo, a Terra. Como começou? Como deu origem? Deu origem com a imensa fornalha atômica. Estava habilitada a receber as sementes da vida. E sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. O movimento da terra, o movimento da natureza a preparar o nascimento dos primeiros seres de vida e com vida, né, Geraldo? Eu gostaria de chamar a atenção aí, Gisele, para o fato que o André Luiz vai trazer uma extensa explicação da formação da vida e tecendo comentários extremamente complexos, tão somente porque ele quer nos dar uma ideia da origem do corpo espiritual, ou seja, do perispírito. O objetivo dele aqui, fica nítido que não é falar de como é que se formou o corpo físico, né? Ele não tem esse objetivo. Ele está nos ensinando como é que se origina o perispírito. Então, para isso, ele vai fazer uma evolução, ele vai trazer uma narrativa da evolução da vida na Terra. E ele traz, então, para a nossa observação, que a vida na Terra começou lá no início, mas no início mesmo da formação do mundo. Tanto que ele usa essa expressão muito interessante,
Ele fala assim, quando mal cessavam as convulsões telúricas, ou seja, quando o nosso globo ainda estava explodindo em vulcões, né? A lava era uma coisa comum, né? Que estava sempre por ali, ou seja, o mundo estava numa situação terrível, inabitável, nós diríamos, mas, no entanto, já naquele instante começava a formação da vida. E o outro ponto que eu achei muito importante aí é dizendo, o André Luiz dizer que, veja só, essa criação se dá através da atuação dos ministros angélicos, da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus. Ou seja, Jesus já estava supervisionando a formação da vida na Terra, que é exatamente o que está no livro de São João, no Evangelho de São João, lá no primeiro capítulo, a primeira ou a segunda estrofe, São João já fala, né, que o Cristo já era antes do mundo. Antes do mundo, ele já era. Então, às vezes a pessoa fica imaginando, né, tem gente que fala assim, não, mas é que Jesus era uma pessoa como nós. Que pessoa como nós? Jesus, antes do nosso mundo existir, Jesus já era um espírito crístico. Tanto que ele coordena, veja só, ele supervisiona a formação da vida na Terra. Então esse é um detalhe que às vezes a gente não presta atenção, mas de extrema relevância para nós que somos estudiosos da vida, mas da vida num contexto de perpetuidade, de imortalidade. A vida surge na Terra, nós somos habitantes, nós somos terráqueos, né? Então nós surgimos aqui na Terra, nós somos criados aqui na Terra. E aqui nós estamos evoluindo paulatinamente, mais vagarosamente, mas também continuamente, permanentemente. É um processo que não se interrompe. Então surge lá aquela semente divina, né, que é o princípio vital, que vai evoluir muito vagarosamente, através de milhões e milhões de anos, né? E até nós chegarmos ao que somos. Mas até esse ponto tem bastante material no livro ainda, né? Então, e olha só que interessante que ele fala. Dessa geleia, então ele falou que a Terra ficou recoberta de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a se espalhar no colo da paisagem primitiva. Daí ele fala, dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Olha que interessante. Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários na esfera espiritual, em que estagiamos. O elétron, ele coloca dessas duas formas no livro, que é a mesma coisa, são sinônimos. É também partícula atômica dissociável. Vejam que interessante, propriedades químicas que começaram a se formar, a aglutinar, mas sempre envolvidas pelo princípio inteligente, pelo fluido vital. Então, tudo isso, toda essa organização, ela tem uma organização superior. E é interessante a gente colocar aqui que os cientistas hoje creem muito mais nessa força, nessa energia de Deus do que antigamente. Por quê? De todas as tentativas de descobertas da ciência, se comprovou que teria que ter algo mais para que o universo ficasse formado, organizado da forma como ele é. Né? As forças espirituais lhe magnetizam os valores, permutando-os entre si sob a ação de calor intenso e frio exterior. Então veja a combinação. As mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma. Temos aí duas palavrinhas difíceis. Mônada, o que é mônada? Mônada é o princípio inteligente, aquele início, né, de inteligência. E o protoplasma. Há um livro que protoplasma é a substância gelatinosa que constitui a massa
essencial da célula animal e vegetal, sendo a base das funções vitais. Ou seja, eu acho que pelo que a gente está estudando aqui, o protoplasma, o fluido vital, ele está envolvido no protoplasma, né, Geraldo? Podemos dizer isso? Porque o fluido vital, ele envolve todas as criaturas e as criações de Deus. Segundo o livro dos Espíritos, o fluido vital animará qualquer manifestação. Veja que é muito complexo, né? É muito amplo. Nós poderíamos falar qualquer ser, mas qualquer estrutura que possa ter vida, ela absorve fluido vital. É uma coisa, segundo o livro dos Espíritos, ao que eu entendo, automática. Então, à medida que essas circunstâncias ocorreram, né, ele até fala, né, que a vida verte, ele fala assim, ó, dessa geleia cósmica que você mencionou, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Então, como o princípio inteligente, a gente sabe que é uma criação de Deus, né? Sim. Deus cria o espírito. Até, segundo o livro dos Espíritos, Deus cria espírito e cria matéria. Sim. Então, nessa circunstância, quando ele fala que dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente, eu presumo que essas mônadas, que devem, de algum modo, e eu não consigo explicar como, mas vagar pelo espaço, e elas, de repente, se alojam nos mundos de informação, se alojam, e quando essa geleia cósmica, né, tem condição de dar origem à vida, mas daí nós estamos falando de vida física mesmo, vida orgânica. Então, quando tem condição, ela verte, ou seja, ela brota junto com esses elementos orgânicos, e esses elementos orgânicos absorvem energia vital e dá origem às criaturas vivas, onde inicia o processo do desenvolvimento do princípio inteligente. Né? Acho que a gente deve fazer uma diferença aí, e pelo estudo das obras a gente vai notar que há uma diferença mesmo. O princípio inteligente, ele evolui durante bilhões de anos até chegar à condição de ser racional. Nesse ponto, ele passa a ser chamado de espírito. Eu não sei se nós podemos chamar até esse momento de espírito, ou pelo menos eu prefiro dizer que é princípio vital até obter a condição, princípio inteligente, perdão. O princípio inteligente evolui até o estágio que ele salta para o mundo da racionalidade. Aí ele muda a sua condição para espírito. Eu acho que é uma questão de progressão. Eu não sei, eu estou sugerindo, estou supondo, né, estou teorizando isso, não sei se é assim mesmo, se é verdade isso, mas me parece que é mais racional que a gente entenda que o princípio vital, o princípio inteligente, perdão, estou confundindo, o princípio inteligente faz esse processo de evolução à medida que o mundo oferece condições para que ele ocupe um instrumento de locomoção e de desenvolvimento. Por que ocupe um instrumento de desenvolvimento? Porque, por exemplo, o vírus, pelo que nós vimos aqui, o vírus é a primeira manifestação de vida. Isso que há cientistas que acreditam que o vírus nem vive, né? Mas essas são as primeiras manifestações do espírito, do princípio inteligente, através dos vírus, né? Pelo que eu entendi da leitura dessa obra. E é interessante, Geraldo, porque para a gente atentar para o tema do capítulo, evolução e corpo espiritual. Então a gente vai entender a evolução da matéria, da vida, para entender o nosso corpo espiritual. Vejam que interessante. Né? Por quê? Porque o nosso instrumento de evolução, de progresso, é a vida física. Né? A dor, o sofrimento, tudo, todo esse conglomerado fazem parte da nossa escola, que é a existência física. E aí ela vai ter reflexos diretos no nosso corpo espiritual. Interessante? Interessante. E a conclusão é que o perispírito evolui junto com o corpo físico. O corpo vai evoluindo e o perispírito vai evoluindo. Tanto que nós vimos na sessão passada que os centros vitais, né, eles evoluíram junto com o perispírito. O espírito adquire
Primeiro o centro vital, que é o coronário, depois o cerebral, e à medida que o perispírito evolui, ele transforma o corpo, e o corpo evoluindo também influi no espírito, enfim, os dois vão crescendo juntos, né? A evolução é junta. E curiosamente, essa evolução do perispírito, ele ocorre no corpo, o corpo ele evolui o corpo. Quando o corpo morre, ele vai para o mundo espiritual. Os espíritos alteram o perispírito para ele se aprimorar, ele se aprimora no mundo espiritual, volta, altera o corpo, consequência. Então os dois atuam um sobre o outro no processo de evolução, permanentemente. Interessante, né? Essa questão aí, então, para a gente pensar, porque uma das coisas que eu estava me perguntando mas não é corpo espiritual, por que a gente está falando do início da vida? Né? Então, são questões. É importante que você que está acompanhando, que está lendo, tenha esses questionamentos. Sim. Né? Nós estamos juntos aí. Então, aqui continuando, séculos de atividades silenciosas perpassaram. Então, silenciosos porque não foi possível muitas vezes nem catalogar. E ele traz situações aqui que nem foram catalogadas pela biologia. Né? Aí ele começa com o tema que é o nascimento do reino vegetal. Então começa do comecinho. Então aparecem os vírus, que o Geraldo até já antecipou, surgindo, formando por nucleoproteínas. Vamos lá, o que é nucleoproteínas? Nucleoproteína é a proteína que figura entre os constituintes fundamentais do núcleo da célula e se localiza principalmente na cromatina, que é uma substância facilmente corável. Então veja, surgiu uma proteína, essa nucleoproteína, que faz parte do nosso organismo hoje. Interessante, né? Essa formação desse reino vegetal, né? E aí ele continua, e globulinas. O que é globulina? Vamos lá ver o que é globulina. Composto de natureza proteica, presente no plasma sanguíneo. Também nós temos essa parte lá do início, né? É portadora de anticorpos e outras importantes substâncias. É ainda dos fatores de imunização e coagulação do sangue. Então, é interessante como a gente começa a definir as palavras, porque eu comecei a ler esse capítulo aqui, falei, nossa, muito difícil essas palavras, deixa eu pegar aqui no dicionário. Inclusive, tem um elucidário desse livro, tá? Que foi feito por eu acho que é não me lembro o nome, mas depois a gente coloca aqui. Então, todas essas proteínas e essas oferecendo um clima adequado aos princípios inteligentes. Ou mônadas, né? Então, por isso que a gente falou que é a mesma coisa. Fundamentais, que se destacam da substância viva, por centros microscópicos de força positiva, estimulando a divisão cariocinética. A cariocinética, eu vou até pegar aqui para vocês verem, mas é a divisão celular, tá? Que se processa na cariocinese, que é o modo de multiplicação das células por divisão indireta, mitose, tá? Para quem lembra lá da escola que a gente estudou sobre as divisões celulares. Eu não lembrava, tive que ler tudo e saber que não é muito fácil, mas aí é interessante como isso acaba despertando na gente esse interesse por esse conhecimento. Evidenciam-se desde então as bactérias rudimentares cujas espécies se perderam nos alicerces profundos da evolução, lavrando os minerais na construção do solo. Então vejam que essa construção física, né, da vida, ela é celular, viral e na Terra. A Terra também foi apresentando características para proporcionar elementos também do alimento nosso. Olha que interessante. Dividindo-se por raças e grupos numerosos, plasmando pela reprodução assexuada as células primeiras que se responsabilizariam pelas eclosões do reino vegetal em seu início. Milênios e milênios passaram. Nós podemos ter uma ideia bem pequena, né? Quando a gente pensa assim,
O mundo surgiu há mais ou menos 4,5 bilhões de anos passados. Aí ficaram milhões de anos a Terra naquela reestruturação. Num repente surgem as plantas, né? Hoje a origem se dá primeiro daquela forma, aquela geleia, né, onde surgiram o princípio vital, o princípio inteligente, eclode, né, verte, aparecem os vírus, aí depois dos vírus começam as bactérias e de repente tem as algas, e aí surgem as plantas. Milhões de anos. Passaram outros muitos milhões de anos, começam a aparecer criaturas que se movimentavam. Era o princípio da vida animal. 200 milhões de anos, pelo menos, 250 milhões de anos talvez, o mundo foi ocupado por dinossauros. Depois deles, 60 milhões de anos depois, surgiu o homem. O homem que é o Peter Camp, como é que é o nome dele? Neandertal? Não, aquele primitivo lá, me foge o nome dele agora. Fugiu agora, mas a gente coloca mais o pra frente, primeirozinho lá, o primeiro das criaturas humanas, que é uns 4 milhões de anos atrás. Então por isso a gente vê tudo aqui contado em milhões de anos, não tem nada aqui que é muito rápido, tudo é muito vagaroso. Nesse processo da evolução e da transformação, nós podemos ver o trabalho da espiritualidade superior, que não tem pressa. Por isso surgiram, e a gente vê diversos tipos de homens que surgiram, né, o processo da evolução para chegar ao Homo sapiens sapiens, que é o que nós somos hoje, né? Os espíritos superiores experimentaram muitas formas, né? Teve o Homo habilis, teve o Homo erectus, uma quantidade muito grande, até que essas criaturas foram se aperfeiçoando, a maioria foi desaparecendo e restou tão somente o Homo sapiens, porque era a forma mais aprimorada, né? Que desde lá do Australopithecus, né, que foi o primeiro, até chegar a esse homem que nós conhecemos. Um percurso de 4,5 milhões de anos no mínimo, né, levou isso daí. Então por isso nós temos que ter sempre em mente isso, a espiritualidade trabalhando através da gestão de Jesus Cristo foi fazendo com que o nosso mundo evoluísse até chegar à fase de hoje. Por isso a gente precisa ter muita pressa, né? Tudo pode ir mais devagar. Verdade. E aí nós vamos para um outro pequeno capítulo, que é a formação das algas, sustentado pelos recursos da vida, que na bactéria e na célula se constituem do líquido protoplásmico. O princípio inteligente nutre-se agora na clorofila, que revela um átomo de magnésio em cada molécula. O que é a clorofila? Que dá aquela coloração esverdeada, né? Verde da planta. Procedendo à constituição do sangue, de que se alimentará no reino animal. O tempo age sem pressa, como Geraldo falou, diz aqui no livro, em vagarosa movimentação no berço da humanidade. E aparecem as algas nadadoras, quase invisíveis, com as suas caudas flexuosas, circulando no corpo das águas, vestidas em membranas celulósicas, e mantendo-se à custa de resíduos minerais, dotadas de extrema motilidade e sensibilidade, como formas monocelulares em que a mônada, já evoluída, se ergue a estágio superior. Então vejam que essas criações no reino animal, criações aquáticas, quase invisíveis, são as primeiras. Então já é um salto, um pequeno salto conquistado em milhões de anos pela mônada, pelo princípio inteligente.
Essas plantas, que até hoje persistem na Terra, como filtros de evolução primária, fazem parte do equilíbrio ecológico do nosso planeta, dos princípios inteligentes em constante expansão, mas plantas super evolvidas nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como atestado da espécie. Interessante, né? Sucedendo-as por ordem, emergem as algas verdes de feição pluricelular, com um novo núcleo a salientar-se, inaugurando a reprodução sexuada e estabelecendo vigorosos embates, nos quais a morte comparece na esfera de luta, provocando metamorfoses contínuas que perdurarão no decurso das eras em dinamismo profundo, mantendo a edificação das formas do porvir. Então, quando nós vamos para a praia, vemos aquelas algas, aquelas plantinhas verdinhas, né, que tem, essas plantas são milenares, são as mais antigas criaturas, né, que habitaram a Terra. Então vejam que interessante, quando a gente olha, às vezes a gente nem se dá conta, mas vejam, elas fazem parte do progresso evolutivo da vida, que chegou na vida humana, né? Não é interessante? Sem essas coisinhas a vida não teria se evoluído, né, doutora? Então cada fasezinha, cada insetozinho, cada bactéria. É engraçado, a gente hoje tem tanto medo de vírus, né? Mas foram os vírus que deram origem a toda a vida que existe na Terra. Eu localizei aqui o nome do autor do livro Elucidário, do livro Evolução em Dois Mundos. O nome do autor é José Marques Mesquita. José Marques Mesquita. Com revisão técnica do professor Gerson Sestini. Muito bem. Interessante, né? Eu fiz uma pesquisa aqui na internet. Gostaria até de lembrar, né, que as pessoas que utilizam o material alheio mencionem que o livro é alheio. Porque, infelizmente, a gente acha pessoas muito bem intencionadas publicando material de outras pessoas como se fossem seus, né? Muito Me parece importante. que isso é uma coisa muito ética, sabe? Então, quem faz essas coisas, procure valorizar o escritor, né? Quanto trabalho que não deu uma produção dessa. Além do que, as casas espíritas precisam vender os livros para se manter, né? Então, Exatamente, a ideia, a gente faz esse estudo, mas é que você que acompanha, compre o livro, escreva no livro como nós fazemos, e também daí ajude as casas espíritas, né? Comprando esses livros. Exatamente. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, passamos para o outro. Não, acho que podemos ir, porque o fato desse capítulo, ele é basicamente essa evolução de reino a reino, é o princípio inteligente evoluindo, vertendo, né, daquela sopa inicial. E por quê? Porque ele conseguiu aproveitar aqueles elementos que lhe deram origem da constituição da vida orgânica. Nesse princípio, nesse momento, né, nessa formação inicial, surge então a mônada divina, a mônada, né, que é o princípio inteligente. Ele começa a se envolver com os princípios do mundo, né, os princípios básicos da atmosfera espiritual da Terra e física da Terra. Começa a constituição do seu corpo perispiritual. É tudo isso que o André Luiz quer dizer. E esse princípio vai evoluindo muito vagarosamente. Por quê? Porque a justiça divina exige que cada espírito, todos nós, criados simples e ignorantes, evoluímos a partir do zero. Ou, se não é o zero, seria quase zero, né? Porque existe já o princípio inteligente, mas ele evolui a partir do mais básico que possa existir. Tanto que a gente passou lá por aquela situação da aglutinação dos elementos em torno do espírito, mais tarde a condição do vírus, depois as moléculas, depois essas criaturas mínimas, as bactérias, mais tarde forma as algas, né? As algas que se movimentam, ele fala, né?
Depois isso vai dar origem às plantas, depois das plantas dá origem às criaturas que se movimentam, que são os animais, os mais diversos tipos de animais, até que finalmente vem a formação humana. Então, muito importante desse capítulo é entender isso. Claro, nós precisamos de um bom dicionário para ir interpretando as palavras, né? Porque a gente não lembra, eu pelo menos não tenho essa memória de quando eu estava na escola, por isso nós tivemos que rever tudo isso. Mas acho que é o ponto importante, é esse. Sim. Olha só esse pedaço aqui, ó, dos artrópodos aos dromatérios e anfítrios. Anfitérios. Anfítrios, tá? Está errado, Ah, é que tá, anfitérios. deve ser sinônimo. Talvez seja. O meu livro é mais antigo. Mais novo esse. Mais novo? Acho que sim. Bom, depois a gente fica aí a dica de tarefinha de casa. Mais tarde, assinalamos o ingresso da mônada. Então, ainda o princípio inteligente. A que nos referimos nos domínios dos artrópodes. O que é artrópode? Artrópode é grupo de animais com extremidades articuladas. Um esqueleto externo. Sabe esses bichinhos que ele tem aquele esqueleto externo formado por uma substância córnea, semelhante ao de chifre. O corpo é segmentado, geralmente subdividido em cabeça, tórax e abdômen. Exemplo, caranguejo, aranha, lacraia e barata. Então, esses são exemplos de artrópodes. De exoesqueleto. O que é exoesqueleto? Pesquisamos aqui no elucidário. Exoesqueleto, esqueleto externo com a casca dos crustáceos, formado por substância córnea, semelhante a de chifre, que se desenvolve externamente em certos animais. Eu penso que pode ser o besouro também, né, com exoesqueleto. Me corrijam aí vocês que são dessa área. Exoesqueleto quitinoso, cujo sangue diferenciado acusa um átomo de cobre em sua estrutura molecular, para em seguida surpreendê-la, guindada à condição de crisálida da consciência. Então, essa substância de cobre no sangue desses animaizinhos, né, dos artrópodes, que dão a coloração meio escura. Quando a gente aperta, quando a gente mata esses bichinhos, eles não têm um sangue vermelho, eles são escuros. Então, se deve a essa questão. Então, eles são uma crisálida da consciência no reino dos animais superiores, em cujo sangue, condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência no império da alma, detém a hemoglobina por pigmento básico, demonstrando o parentesco inalienável das individualizações do espírito, das mutações da forma que atende ao progresso incessante da criatura humana. Então, vejam que interessante. Isso aí que o Geraldo falou, e nós vamos já passar, né? E ele vai continuar esse capítulo falando, tem vários termos iniciantes da era paleozoica, ele vai citar aí a evolução dos lacertinos, que são lagartos, argecossauros, então são todos elementos que são citados, e aí nós pesquisamos nesse elucidário. É importante que você tenha em mãos os dois livros, para entender. Nem sempre a internet tem realmente a definição como a do elucidário, tá? Então, aí ele finaliza essa parte dizendo que, viajando sempre, adquire os dromatérios e anfitérios os rudimentos das reações psicológicas. Então, aí começam as reações psicológicas desses seres. As reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Vejam que interessante. Quem são os dromatérios que ele fala no final desse item? Répteis vegetarianos. Pesquisei. Muito bem. É o réptil que melhor floresceu no período Triássico. Se caracteriza pela presença de grandes sauros, lagartos, aquáticos e terrestres. Então, esses dromatérios, eles já têm um pouquinho mais evoluídos, né? A inteligência, o instinto, ele já tem um instinto de conservação mais apurado, né? E o antilopídeo, mamífero artiodáctil, número de par de dedos, ruminante provido de cascos, a cujo grupo pertence os antílopes, tá? Então, vejam que aí já começa um rudimento. Daí esses animais, eles já têm um instinto de preservação, de conservação, de reprodução,
né? Interessante essa definição e essa evolução aí que, claro, como a gente disse, milhões e milhões de anos, né? Eu acho até interessante que anfitério eu não consigo localizar na internet. Então, por aí, né, nós podemos ver que nós ainda temos que nos socorrer das enciclopédias. Né? Ele não traz aqui na internet, não tem. Então significa que a palavra não existe? Não, significa que não foi colocado. Não foi incluído. Porque isso ninguém se atentou para isso, mas se você quer fazer um estudo profundo e aprender realmente, você vai ter que descobrir o significado de palavras. Sim. Né? Aí nós vamos para o outro item que são faixas inaugurais da razão. Então, instinto começou a despertar e a inteligência. Agora começa a razão. Estagiando nos marsupiais e cretáceos. Que são os marsupiais? Como o canguru. São criaturas que carregam o seu filhinho naquela bolsa, tá? O marsupial. E os cretáceos do Eoceno Médio. Nos rinoceríticos, cervídeos, antilopídeos, equídeos, canídeos, proboscídeos e antropóides. Eu peguei algumas aqui, vocês vão ter que... O antilopídeo é um mamífero artiodáctilo, número par de dedos. Isso aqui eu já falei para vocês, né? E aí nós temos o outro, que é o equídeo. O que é o equídeo? Os cavalos. Exatamente, parabéns. Eu não precisei nem olhar. Isso é muito básico, né? Nem precisei olhar aqui. E os antropóides. Que são os antropóides? Vamos ver aqui. Antropóides. Cadê meu antropóide? Você não tem. Os antropóides é relativo a macacos? Eu acho que é. Antropóides. É isso aí. Então, essas criaturas que deram início... São os primatas antropóides. Então é o início da razão. Começou aquela inteligência, aquele discernimento, aquele início de eles já têm uma certa programação diferenciada, que nem vocês podem ver pelos cavalos, de sentimentos, né? Eles têm já uma noção bem mais evoluída do que os animaizinhos que a gente viu ali, né? É uma coisa que é muito importante mesmo, para nós que somos espíritas, porque se você não acreditar no processo da evolução do espírito, se você não acredita que o espírito ele regressa a um outro corpo depois que o corpo morre, né, seja na fase inicial do desenvolvimento, antes de começar ter algum tipo de atitude racional, né? Porque aqui não significa a razão de você ter a capacidade de discernir entre o certo e o errado, não é essa a razão, mas simplesmente a capacidade de escolha. Por exemplo, vou brincar falando do meu cachorro, o meu cachorrinho ontem, né? O famoso Romeu, mais conhecido por Piolho, né? Ele ontem, nós estávamos comendo e a Gisele pega um pedaço, esse é o Romeu. Então o Romeu foi capaz ontem de escolher, ele escolheu, né? Ele estava pulando dizendo que estava com fome. Então a Gisele deu um pedaço, eu não lembro do que lá, acho que pão com alguma coisa para ele. Ele refugou, ele não quis o pão, porque ele estava sentindo o cheiro de carne. Quando nós demos a carne, ele pegou imediatamente. Então ele fez uma escolha deliberada, né? Por exemplo, quando se nós estamos sentados aqui no escritório, ele fica perto de nós. Mas se nós sairmos do escritório, ele imediatamente corre para baixo da cama da Paola, porque ele tem medo que a gente coloque ele no quintal. Então ele faz escolhas. Ele tem... isso não é só instinto. Ele sabe que quando nós vamos sair de casa, que sai aqui do escritório, porque nós sairemos de casa. Nesse caso, nós vamos colocá-lo no quintal. E ele não gosta de ficar no quintal, ele gosta de dormir o dia inteiro embaixo da cama da Paola. Então, quando o espírito entra nessa fase
né? Isso é muito importante, o entendimento. Quando o espírito entra nessa fase, significa que ele progrediu extraordinariamente, porque até lá na fase das plantas, ele ainda não tinha esse tipo de capacidade. Muito embora as plantas, se você prestar atenção nas plantas, você verá que existe assim um tipo de defesa. As plantas, elas escolhem, ou pelo menos, por exemplo, o dente de leão, por exemplo, quando ele solta as sementinhas, ele solta no vento para ir bem longe, né? A fruta é doce. Por que que é doce? Para que o animal ingira e depois ele expila a semente longe, né? Ele vai ser tratada no intestino, vai ser alimentar, a semente vai ser enriquecida ali com aquelas fezes do animal, e então ela já vai sair com um tipo de um adubo para ela poder brotar. Então, você observando plantas, e eu gosto muito de plantas, parece que também ali há um planejamento, né? E claro, um planejamento divino, mas algo mais que isso, algo como se fosse a própria planta, né? Eu não sei se isso é possível. Talvez uma independência, uma conexão fluídica ali, né? É como se a planta estivesse querendo já se manifestar, né? Eu não sei bem. Eu sei, por exemplo, quando chove, a planta fica bonita, ela alvoroça, as folhas abrem para ela receber a chuva, né? Para quem presta atenção nisso, né? Outra questão interessante é, por exemplo, tem algumas plantas que se você colocar, como a orquídea, você coloca ela junto ali da árvore, né, junto com outras plantas, ela fica linda. Exatamente. Se você isola, ela fica triste, né? Então é como se houvesse uma troca de energias ali entre elas. E isso eu não sei dizer se o espírito já começou ali, se o princípio inteligente já começa a ter uma manifestação, eu não sei. Né? Talvez sim, talvez não, isso é coisa para pesquisas futuras. Mas no animal já fica evidente que o animal faz escolhas, que o espírito está fazendo escolhas na condição de animal. Então, dentro desse processo de evolução, ali começou. Lógico, o livro dos Espíritos diz que há tanta distância entre o animal e o homem como do homem a Deus, né? Mesmo que seja um exagero de afirmação assim, porque de Deus nós nunca alcançaremos e o animal um dia será homem, mas ainda assim o que ele quer dizer? Quer dizer que é muito distante, né, entre o princípio inteligente que habita o corpo e o espírito inteligente que habita o homo racional, né, o homem inteligente, o homem, né, de modo geral o homem. Aliás, o homem e a mulher, né? O homem e a mulher. Pessoa, né? A pessoa humana. A pessoa humana fica mais legal, né? Está mais dentro do contexto. Então, a distância é imensa, mas ali na condição de animal irracional, né? Que a gente fala animal irracional, o homem é um animal racional, né? Não sei, nem sempre, né? Quase. Mas, brincadeiras à parte, o animal dito irracional, ele já tem algum tipo de capacidade de escolhas. Então, é importante nós entendermos, então, que o princípio inteligente veio evoluindo, fase a fase, durante os milhões de anos, gente. Não é 100 anos, a gente fala assim, 1000 anos. Que 1000 anos? Para o espírito, 1000 anos não é tempo. Né? Ele leva milhões, tudo é em milhões de anos, e até bilhões de anos, né? A gente tem que encarar aí o processo evolutivo assim. Por isso, né, quando Jesus vem à Terra, ele inaugura a fase da Terra que ela está pulando para o período de provas e expiações. Então, aquele momento ali é o momento que a humanidade está se transferindo para essa fase. Até então era um mundo primitivo, né? E acabou o mundo primitivo? Não. Aqui na Terra ainda tem civilizações que ainda estão vivenciando o mundo primitivo. Porque o que é o mundo primitivo? É onde a força impera sem controle. E na Terra existe lugar que a força impera sem controle? Se você achar que não, te aconselho a ler jornal, né? Assistir, fazer pesquisa na internet, né? Agora, ainda existe. Por quê? Porque o nosso mundo é um mundo em fase de evolução. Mas nós estamos na fase primitiva,
na fase, perdão, na fase de provas e expiações. É verdade, um grande contexto, a maioria da humanidade está na fase de provas e expiações. E uma pequena parte já ingressou na fase de regeneração. Já tem? Claro que tem. É só a gente acompanhar os jornais que a gente vai perceber que já existem parcelas da humanidade que já gozam desse evento. Mas a humanidade inteira passa para a fase de regeneração quando? A humanidade inteira? Não sei. Quem sabe daqui 10 mil anos? Daqui 15 mil anos? Eu não sei. Pois é, há 2.000 anos atrás Jesus veio na Terra e nós ainda temos pessoas que vivem em condição de primitivismo. Então, a fase de regeneração pode ser daqui 10 mil anos, daqui 15 mil anos, daqui 1 milhão de anos, eu não sei. Mas isso não importa, porque o que importa é esse processo de evolução lento, gradativo, mas permanente. É isso que o André Luiz está nos mostrando, né? Lembrando que o nome desse livro é o quê? Evolução em dois mundos. São esses dois mundos. Por isso que a gente está entendendo um pouquinho dos dois mundos. E o próximo item eu vou selecionar, que se chama Elos Desconhecidos da Evolução. Eu vou destacar aqui uma questão que ele fala, que é justamente isso que o Geraldo falou e é o que a gente está conversando aqui sobre isso. Não podemos circunscrever-lhe a experiência ao plano físico simplesmente. Então, tudo isso que a gente está vendo sobre essas mudanças, ela tem relação com o plano espiritual, porquanto, através do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta. Então, voltando ao tema do livro, evolução em dois mundos. Então, é essa troca, é nesse vai e vem onde a evolução acontece. É interessante, né, pensar nisso. Razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas por representarem estágios da consciência fragmentária, fora do campo carnal, propriamente dito. Então, como não havia algo palpável, os naturalistas excluem essa parte da evolução. Mas o que o André Luiz está querendo dizer é que existia, mesmo que não são consideradas pela ciência. Porque era uma consciência fragmentária, fora do campo carnal, propriamente dito, nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando o seu veículo sutil. Então, está em processo de formação no plano espiritual, em concordância com o plano físico. Então, classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Então, é importante a gente ter essa noção que tem muitas outras formas e momentos que não estão catalogados, mas que em espírito, em plano espiritual, eles estavam em formação. E aí nós vamos para o tema evolução no tempo. E aí ele fala, é assim que dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço. O ser viaja no rumo da elevada destinação em que ele foi traçada do plano superior. Nós temos um detalhe aqui, né, Geraldo, importantíssimo, que é o quê? O espírito disciplina as células para a evolução. Ora, se o espírito disciplina as células, nós somos senhores das nossas células, do nosso corpo. Muitas vezes a gente cansa de ler na obra do André Luiz que diz assim, não existe a doença, mas o doente, porque ela começa na nossa psique, na nossa fixação mental. Claro que tem vários, né? Tem o nosso passado que nos cobra, mas nós somos senhores da evolução das nossas células. Modelamos o nosso corpo, modelamos as nossas células. Então, veja a responsabilidade. Quando estudamos aqui na obra de André Luiz, da questão do pensamento, da questão da sua conexão com Deus, da questão da perseverança, da questão da fé, nós estamos constantemente conversando com as nossas células. Exatamente. Até
Uma coisa que eu estava pesquisando aqui, mas o nosso livro aqui, pelo jeito, criou pernas, né? O livro A Caminho da Luz não está aqui junto com as outras obras do Chico. Mas no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel fala que a criatura humana, esse corpo humano, quando ele evolui, ele não evoluiu do macaco. O Emmanuel afirma isso, que o corpo humano não evoluiu do macaco. A espécie humana teve uma ramificação própria. Lá naquele grande tronco das espécies, sai uma espécie que seria homem, e não uma espécie de macaco que virou homem. Isso é o Emmanuel. Né? Então, nesse livro A Caminho da Luz, ele afirma isso. Então, repetindo, do grande tronco das espécies, sai um ramo que seria um dia homem. E sai um ramo que seriam os macacos de todos os tipos. E são macacos até hoje. Nunca passaram de macacos. Então saiu o ramo que seria homens, e é assim que é. Então, me parece que os cientistas, desde que eu me conheço por menino, existe a busca, né, do elo perdido. Por que não se encontra o elo perdido? Porque não existe. Porque não existe. Talvez, se um dia descobrirem, eu vou ficar bem impactado nessa minha afirmação hoje. Mas, teoricamente, não existe. Segundo o Espiritismo, nunca houve um elo perdido. O que acontece é o seguinte: dentro dessa ramificação de uma criatura que nasceu para ser homem, o corpo foi evoluindo não apenas na vida de carne. O perispírito, quando o corpo morria, o princípio inteligente, o espírito, vai para o mundo espiritual. Lá os espíritos trabalham esse perispírito e depois recoloca ele no corpo. Quando ele vem, ele transforma um pouquinho o corpo humano. O corpo fica um pouquinho melhor, e assim vai. E esse processo ocorreu durante os últimos 4 milhões de anos. Foi acontecendo devagarosamente, mudando pouquinho a pouquinho, até chegar no que somos hoje. E com certeza, no futuro, nós seremos ainda mais aperfeiçoados. Por quê? Porque à medida que a capacidade racional se desenvolve, à medida que a criatura humana se torna mais e mais inteligente, ela aprimora o seu organismo físico. O corpo também vai ficando melhor, mais hábil, mais belo, mais saudável. Enfim, ele vai se transformando sempre para melhor. Desde que, é claro, né, a criatura humana utilize isso para o aperfeiçoamento. Que ela pode usar também para produzir uma boa guerra nuclear, aí a gente voltar à condição de morar em cavernas, né? É interessante porque nessa leitura, nesse conhecimento que é científico, nos dá muito mais responsabilidade, né, sobre a nossa vida, sobre tudo que está acontecendo. E ele coloca aqui, ó, tecendo com fios da experiência a túnica da própria exteriorização. Exatamente. Olha só, segundo o molde mental que traz consigo. Então, a mente, a fixação mental, que o André Luiz fala muito. Então, molde mental que traz consigo, dentro das leis de ação, reação e renovação, em que mecaniza as próprias aquisições. Desde o estímulo nervoso à defensiva imunológica. Nós terminamos de fazer aí o resumo do livro Ação e Reação. Então é interessante que essa é a sequência. Então por quê? Porque ele tem essa sequência da importância de toda ação tem uma reação. O nosso pensamento modela o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. Então, e ele pode estimular a nossa imunidade, o nosso estímulo nervoso, a nossa existência, construindo o centro coronário no próprio cérebro. Lembra do capítulo anterior que o André fala da importância do centro coronário, que ele é o que direciona os outros centros de força? Então, dessa forma, através da reflexão automática de sensações e impressões em milhões e milhões de anos, pelo qual, com o auxílio das potências sublimes que lhe orientam a marcha
configura os demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando-os na tessitura da própria alma. Então vejam, às vezes a gente reclama da nossa existência, das dificuldades, mas nós demoramos milênios de anos para chegar aqui onde nós estamos, nesse mundo de provas e expiações. Quantos nossos irmãos muitas vezes desistem por conta desse vazio existencial? Mas a nossa vida, ela é tão importante porque nós chegamos até aqui através da evolução. Veja a importância de aproveitarmos esse momento, porque senão a gente deteriora o nosso corpo físico, macula o nosso corpo espiritual, né, Geraldo? Então a importância dessa situação de nós chegamos até aqui, não somos grande coisa, o mundo realmente tá maluco, mas nós chegamos e é um grande progresso. E a gente deve continuar seguindo. Até estava vendo aqui, dei uma pesquisadinha ali na internet, quando ele afirma, contudo, né, porque aqui já na evolução do tempo, aqui já estou adiantando, no tópico evolução do tempo, contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar dos Síliques denuncia algum primor de técnica, nada menos que 1,5 bilhão de anos. E isso aconteceu há mais ou menos 80 mil anos. Então, imagine que a nossa evolução ela é lenta mesmo. A gente não tem que ter pressa. Por quê? Por que ter pressa? Quem tem pressa come cru, diz o ditado, né? Quando a gente vai evoluindo aqui aos poucos, para nós, né, para o estudante do Espiritismo, né, nós temos que ter em mente, porque se a gente não tiver isso em mente, você não consegue entender. Nós temos que ter em mente que o espírito evolui do zero, ou se alguém quiser, do quase zero, né? Mas evolui lá porque todos nós nascemos simples e ignorantes, diz o Livro dos Espíritos. Começa o processo de evolução em um mundo primitivo, um mundo que está naquela fase inaugural, naquela fase de construção do próprio mundo. O mundo está ali se tornando um mundo habitável. Então o princípio inteligente começa ali. E ele evolui muito lentamente, passando por todas as fases. Pela fase, dali ele verte, diz o André Luiz, fala que ele verte daquela sopa que permite a vida. Até os cientistas estão fazendo experiências assim há várias décadas, juntando todos os elementos e dando choque ali. Por que não sai vida daquele lugar? Por que não? Será que existe algo mais que dali ele não consegue pôr? Por exemplo, a mônada divina? Será que ele não está faltando para ele o princípio inteligente lá? Que lá não tem, naquele laboratório que ele não consegue pôr? Pois bem, eu acho que é isso. Por isso que ali não sai vida nenhuma, Muito bem, mas no mundo, as mônadas divinas começam o seu processo de evolução e evoluem, como nós vimos, passa pelaquela situação do vírus, depois dá origem a outros tipos de vida, até que vem as plantas, depois das plantas as algas que caminham, que nadam, que são independentes, depois vai surgir aquela flora maravilhosa no mundo todo, depois disso vão começar a surgir os primeiros seres, que serão seres já com capacidade de movimentação, onde começa a aparecer aquela capacidade de tomar decisões, de escolhas, como nós mostramos aqui, exemplificando com o Romeu, e assim vai, a evolução vai se dando. Depois de 1,5 bilhão de anos, diz o André Luiz aqui, para alcançar a idade da razão com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, ser automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico,
despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar dos síliques denuncia algum primor de técnica, nada menos que 1,5 bilhão de anos. Olhando na internet, eu descobri aqui que essa idade foi há mais ou menos 80 mil anos. Confere com certos dados que a gente tem visto da ciência, que fala que a grande Eva, aquela criatura que se chama Eva, viveu há mais ou menos 80 mil anos na África mesmo. E dali começam as criaturas, que somos nós, começam a caminhar pelo mundo, se espalham pelo mundo todo, dando origem às diversas populações humanas. Hoje se sabe que raça humana é uma só. Não tem raça branca, nem raça preta, nem raça amarela, nem raça vermelha. Existe a raça humana, que se diferencia por conta das condições climáticas. Então é isso, gente. Eu calculo que daqui mais 1 milhão de anos nós já seremos espíritos bem evoluídos. mais ou menos evoluídos. Vamos torcer. Mas o importante é a sua mente. Você controla as suas células, controla todo o seu organismo. E através da ação e reação, nós resultaremos na melhoria do nosso mundo. É verdade. Ficamos por aqui. Que Jesus abençoe todos vocês. Deus seja louvado.